Quem será o companheiro de Francesco Bagnaia a partir da temporada 2025 da MotoGP? Essa é a pergunta que não quer calar. E é uma tarefa difícil para Gigi D'Alina, que já prometeu que vai ter uma resposta até o GP da Itália, porque ele não quer deixar os pilotos esperando muito tempo para que aquele ou aqueles que sejam preteridos tenham a oportunidade de buscar uma recolocação profissional. E tal qual eu anunciei lá na segunda-feira, Flag to Flag completa hoje a série de 3 vídeos falando dos principais candidatos a esse posto. Jorge Martin e Marc Marques já foram, e agora a gente vai falar de Enea Bastianini, que é o dono da posição, aliás. O italiano está no segundo ano, de um contrato de 2 temporadas com a Ducati, formando dupla com o Francesco Bagnaia. Só que talvez ele esteja na posição mais frágil. Não necessariamente pela performance dele nesse ano, porque ele até que está indo bem, Ele é o 4º colocado no campeonato, tem 89 pontos empatado, com o Marc Marques, 40 pontos atrás do Jorge Martin. Durante muitos momentos dessa temporada, ele foi o piloto responsável pela maior parte dos pontos da Ducati no Mundial de Construtores. Ele tem feito, embora não tenha vencido ainda, ele tem feito um campeonato muito parelho com o Pecco, não está tão diferente assim. Então, ele conseguiu meio que recuperar aquilo que aconteceu no ano passado. Só que os outros candidatos vivem momentos melhores, O Enea Bastianini já venceu uma disputa direta contra o Jorge Martin 2 vezes. Lá no fim da temporada 2022, quando ele foi o escolhido para ocupar a posição de piloto de fábrica da Ducati. E no ano passado, quando a Ducati poderia ter feito uma inversão e colocado o Jorge Martin para ser titular na equipe oficial e deixado o Enea Bastianini para correr na Pramac. Só que nessas 2 ocasiões, a Ducati fez uma escolha motivada por motivos diferentes ali, mas absolutamente compreensível. Da primeira vez, o Enea Bastianini tinha se destacado com a Gresini, que não era a equipe prioritária ali, na ordem das equipes satélites da Ducati. Esse é um posto que cabe à Pramac. Só que ele tinha se destacado com vitórias e com um bom desempenho, e tinha sido efetivamente melhor do que o Jorge Martin. O Martin ficou bravo, bateu o pé e tudo mais, mas em termos de resultado, o Bastianini tinha feito melhor e merecia aquele lugar. Só que a temporada 2023 foi absolutamente caótica para o italiano. Logo na primeira corrida, ele se machucou num lance que ele foi derrubado por outro piloto, o Luca Marini, e aí ele teve uma longa ausência. Ele não tinha se entendido direito com a GP23, depois veio a lesão e aí que ele não se entendeu mesmo com a moto. Depois ele voltou e aí ele causou um acidente, que ele se machucou de novo, teve mais um longo afastamento. Chegou até a vencer uma corrida no ano, mas não foi aquela temporada de nossa, que campeonato impressionante. Só que aí o que aconteceu? O Jorge Martin brigou pelo campeonato, pelo título da MotoGP com o Francesco Bagnaia até o fim da temporada. Então muita gente cogitou a possibilidade de a Ducati efetivamente fazer essa troca. Só que quando a gente chegou lá no fim do ano em Valência, o Claudio Domenicali, que é o chefão da Ducati, disse que não, que inversão nenhuma seria feita, que eles não fariam uma troca, que o Martin seguiria com a Pramac e que o Enea Bastianini iria cumprir o contrato dele com a fábrica de Borgo Panigale. Só que tem um problema. Ele foi para 2024 absolutamente pressionado. Ele precisava de uma resposta, ele precisava dar uma resposta à performance do Jorge Martin. Você diria que ele conseguiu? Não, eu não diria. Eu acho que a resposta que ele precisava dar não veio até aqui. Ele é mais competitivo, ele tem sido mais forte, ele não tem sido aquele piloto que não era nem coadjuvante, no ano passado ele foi basicamente um figurante. Nas vezes que ele apareceu, ele raramente, efetivamente apareceu. Ele venceu uma corrida, foi uma boa corrida, tudo bem, mas não foi um bom campeonato como um todo. Então ele precisava chegar em 2024 com o pé na porta. Ele precisava ser o cara, não só o melhor entre os 2 pilotos da Ducati. Isso ele tem feito e tem feito até que bem. Ele não está tão diferente ali da situação do Pecco no campeonato. Em alguns momentos ele teve na frente. Só que ele precisava conseguir encarar o Jorge Martin. E isso ele não fez necessariamente até aqui. No GP da França, ele tinha ritmo para fazer melhor do que ele fez. Mas ele deu um azar ali com uma punição que eu achei um pouco exagerada. Mas ele perdeu a oportunidade de poder estar ali naquele bolinho da disputa pela vitória. Mas o fato é que neste ano ele não conseguiu dar a resposta que a competitividade, que o nível do Jorge Martin exigia. Ele precisava ser mais forte, ele precisava ser mais competitivo. E isso não aconteceu até aqui. Então, entre esses 3 pilotos, Jorge Martin, Marc Marques e Enea Bastianini, na minha visão, o Bastianini é o que tem a posição
mais fraca. No fim de semana em Le Mans, perguntaram para ele como que ele se sente quando ele vê que a maioria das pessoas já considera que ele está fora da Ducati. E ele falou que não é uma situação agradável e tudo mais, mas que a Ducati sabe do potencial dele, mas ele mesmo colocou, mas ela também sabe do potencial do Jorge Martin. Na situação que a gente tem hoje, em 2024, não faria nenhum sentido a Ducati escolher manter Enea Bastianini e não dar o lugar para Jorge Martin. Ah, mas ele é italiano. Sim, ele é italiano, mas a Ducati tem outros pilotos italianos, inclusive o próprio Pecco. Então a nacionalidade não seria necessariamente uma questão. Ela já foi vitoriosa como piloto italiano numa moto italiana. Mas ela tem outras opções, né? O próprio Marco Bezzecchi é italiano e tudo mais. Então a nacionalidade não vai servir para segurar. O Bastianini teria que virar o jogo. E ele não tem muito tempo para virar o jogo, porque a decisão da Ducati vai sair até o GP da Itália. Só que o Martin também não é o único adversário que ele tem nessa disputa. O Marc Marquez também está no jogo. A performance do Marc Marquez é basicamente igual a dele, porque os dois estão com 89 pontos, o Marquez está na frente por causa do número de pódios, né? Mas terceiro e quarto ali não faz muita diferença. Faz diferença o que o Marc Marquez traz na bagagem, 8 títulos mundiais, 6 deles na MotoGP. E o fato dele ser um dos grandes campeões da história, né, da MotoGP, dele ser um cara com um potencial de marketing impressionante. Eu espero que o Enea Bastianini consiga uma recolocação profissional, mas eu não acho que neste momento ele é o cara com mais chances de seguir na equipe de fábrica da Ducati. Pode ser que a Ducati continue apostando nele e o coloque em uma outra posição dentro ali da estrutura dela. Mas aí a gente tem um outro problema. Por quê? A Ducati também tem que renovar os contratos dela com as equipes satélites. A Gresini já disse que fica. A VR46 manifestou outras vezes o interesse de continuar, mas ela também quer a moto do ano. A Pramac está negociando com a Yamaha. Então vai depender da decisão da Pramac. Se a Pramac diminuir, né, partir para a Yamaha, vai diminuir o número de Ducatis no grid. E a Ducati já tem certo o Fermin Aldeguer, que ela já contratou e ela precisa enfiar em alguma equipe. Então, se ela ficar só com Gresini e VR46, eu não acho que a VR46 vai abrir mão do Marco Bezzecchi. Então, se o Fermin tiver que ir para a VR46, ele vai formar par com o Bezzecchi e vai sobrar o Gian Antonio. Se a Ducati escolher Marc Marquez e aí colocar o Bastianini na Gresini, ele estaria voltando, né, para um lugar onde ele já foi vitorioso e foi competitivo. E basicamente estaria tudo bem, porque o Marques teria ido para a equipe e ele trocaria. Mas vai depender também se ele quer fazer isso. O Bastianini tem sido cotado, tem sido especulado, pelo menos, na Aprilia. Porque a Aprilia gostaria de ter um piloto italiano, ela não tem nenhum. Ele é um piloto competitivo, ele é um piloto que tem ali um histórico até que positivo na MotoGP, venceu corrida com equipe satélite, correu por uma equipe de fábrica. Então, para a Aprilia, ele seria um bom negócio. Mas a gente também não sabe o que a casa de Noalha vai fazer. A gente não sabe sequer se o Alexis Espargaró vai continuar correndo ou se ele vai se aposentar. Maverick Viñales deve ficar na equipe. Então, tem muitas incertezas e a posição do Enea Bastianini é a mais frágil. Ele precisava ser competitivo e ele tem sido, mas talvez não tanto quanto ele precisasse ser para poder manter o lugar dele na equipe de fábrica diante da concorrência que ele tem hoje. Mas me conta aí, se você fosse Gigi Dall'Igna, quem você escolheria? Enea Bastianini já estaria descartado? Ou você acha que ele poderia ter uma vida um pouquinho mais longa ali no uniforme vermelho? Me conta e a gente se vê depois. Até mais.